Nós precisamos fazer um olhar mais amplo para entender que essa não é uma realidade que se resuma a agentes locais. Não só há essa realidade transnacional, como há uma questão importante do financiamento dessas atividades a partir do centro econômico, do centro de poder não situado na Amazônia. E aí eu vou ficar no exemplo gritante da questão ambiental, no caso do ouro, ou da extração mineral. Veja, primeiro tema que eu sempre gosto de colocar é que há uma tendência a se falar em garimpo ilegal. Eu realmente fujo dessa expressão garimpo porque ela ainda remete a uma ideia meio romântica daquele empreendedor individual, vamos dizer assim, daquela pessoa pobre que vai lá, se lança com uma bateia para tentar pegar ali um ouro, ou seja, algo que parece estar ligado a uma pessoa que se lança a uma atividade penosa e, assim, sem nenhuma estrutura. Não é disso que nós estamos falando, é bom deixar claro. A exploração ilegal de minérios na Amazônia hoje é uma exploração que envolve um investimento altíssimo. Nós estamos falando de máquinas, dependendo da situação, se for em terra ou se for no lago, no rio. Mas você tem situações, por exemplo, filmadas em áreas Munduruku ou em áreas no Yanomami, por exemplo, de desvio dos rios. Você tem uma situação que o investimento é tão grande que é uma obra de engenharia desviando o curso do rio para que possa haver a extração ilegal do minério. E isso tem muita gente empregada, tem muito equipamento. Há indícios muito claros de que os fornecedores desses equipamentos se tornam não propriamente vendedores, mas sócios da atividade, por conta do custo envolvido. A logística toda de deslocamento desse maquinário para o meio da floresta é uma logística caríssima. Essas máquinas não chegam no meio da floresta por um passe de mágica, elas ultrapassam, elas passam por rodovias, tem uma nota fiscal emitida, tem em algum momento uma origem, e isso fica meio transparente nessa discussão romanceada, né, de que um pequeno grupo de pessoas, de pobres, tentando ganhar a vida. Não há pobres nesse processo da exploração mineral irregular na Amazônia hoje. O que há é uma estrutura muito forte. Reformulando minha frase, há pobres sim. Pobre da floresta e pobre das áreas indígenas, os indígenas que são afetados diretamente por isso, inclusive com processos de cooptação. Então, esse processo todo nos demonstra claramente que há recursos financeiros na atividade em si, e que há depois isso que a Laura destacou, uma lavagem do próprio produto, porque por mais que a nossa legislação seja falha, ela exige pelo menos que você demonstre a origem. E como essa origem não pode ser ilegal, isso é calçado em autorizações de lavra, que recebem apenas uma documentação. E aqui um outro exemplo de como esse processo da corrupção, ou pelo menos da falta de vontade em regular esse mercado, está presente. Se nós formos em qualquer cidade média brasileira, a venda da esquina, a padaria, o supermercado pequeno, ele emite nota fiscal dentro de um sistema eletrônico. Então, as notas fiscais eletrônicas já são uma realidade para praticamente todas as atividades de pequeno porte no Brasil. Curiosamente, a extração e o controle da venda de ouro, para ficar num dos minérios, se baseia ainda em notas fiscais manuais. Você não tem uma nota fiscal eletrônica que possibilite ao investigador fazer cruzamentos de dados. Quando nós fizemos uma investigação em Santarém, uma coisa de 2, 3 anos, uma das dificuldades foi que, ao final de uma busca e apreensão, nós tínhamos milhares de notas fiscais que precisavam ser lançadas numa planilha Excel, com todos os dados, para depois se utilizar algum tipo de mecanismo eletrônico de apuração. E por que é assim? Por que é apenas no ouro que movimenta uma quantidade de recursos bastante significativa, tanto o Estado, né, se nós olharmos pelo ICMS, se enxergarmos isso como um produto, tanto no âmbito federal, se nós olharmos o ouro como um ativo financeiro, por que essa fiscalização e essa normatização é tão precária num setor que movimenta tantos recursos? Evidentemente, isso facilita a ocultar
todo o processo de lavagem do produto e toda a inserção desse ouro no mercado formal. O ouro como ativo, ele necessariamente cairá em uma instituição financeira. Uma DTVM será a destinatária desse ouro para entrar como ativo financeiro. E essa DTVM é uma entidade estruturada em forma de sociedade anônima, submetida a controle e fiscalização do Banco Central. Como é que esse assunto passa tão disperso? Como esse ouro entra tão facilmente no mercado? E mesmo quando ele entra como produto, vamos pensar em circulação de mercadorias como ICMS, eu discordo que seja possível isso, mas vamos trabalhar porque ele existe na realidade, essa modalidade. Isso se transforma em ativo, em produto para alguém. Quem é que compra esse ouro? Como é que ele internaliza esse ouro? Como é que ele coloca isso no seu ativo? E isso, obviamente, tem todo um processo que abre uma margem imensa para a corrupção. Para a corrupção normativa, para a corrupção da fiscalização, para a corrupção por meio das financiamentos de campanha, enfim, são vários modelos. E a Força Tarefa Amazônia ajudou a entender esse processo. E ajudou a entender também que nós não podemos continuar trabalhando a criminalidade ambiental na Amazônia no picadinho, naquela pequena caso em que houve um auto de infração pelo IBAMA ou por qualquer outro órgão ambiental. Nós temos que entender a lógica, entender o contexto econômico em que essa atividade se insere, quais são os agentes econômicos que estão tendo lucro com aquela atividade, e, a partir daí, interferir, tanto criminalmente quanto no ambiente de negócio onde isso se insere. Um exemplo bem sucedido disso, e é claro que ele não pode ser reproduzido de toda forma e precisa ser atualizado, foi a questão da carne legal. Quando nós começamos a fazer os cruzamentos do gado produzido na Amazônia, nós forçamos, a partir de todos os agentes econômicos envolvidos, uma mudança de rotina. Melhorou? Sem dúvida alguma melhorou. Sanou? Não. Nós precisamos ainda ampliar esse processo, porque, como toda criminalidade, os meios se atualizam, as formas de burlar a lei são atualizadas com muito mais frequência do que as próprias leis. Então, ainda nós continuamos a ter situações bem complicadas de empréstimo de pasto, de empréstimo de documentação, de áreas colocadas no CAR de forma irregular. E a Força Tarefa, insisto, ela conseguiu trazer elementos que mostram que essa atuação tópica de casos pequenos, ela não resolve nada. Eu preciso ter um conjunto mais claro de atuações coletivas, que tenham um viés criminal e também um viés de tutela coletiva, para também resolver os problemas localizados por conta da criminalidade, e, a partir daí, promover uma outra forma de atuar do próprio Ministério Público. Essa, para começar, acho que era a minha participação, Paulo. Obrigado.